entendemos absolutamente nada do que fazemos, pois não fazemos o que queremos, mas fazemos o que nos aborrece, ou o que aborrece. Essa é uma condição que nos encontramos desde o período conhecido como a queda do homem, quando decidimos conhecer o bem e o mal. Decidimos abrir mão do contato espiritual, bem representado num mito nórdico, quando um dos personagens desse mito chega perto de um poço da sabedoria e pede para o deus Votan beber da água da sabedoria, e o deus Votan diz: claro, pode beber dessa água, no entanto isso lhe custará um dos olhos. Então ele perde um dos olhos e permanece apenas com o outro olho. E a perda deste olho simboliza justamente a perda do contato espiritual. Essa é a condição que nós estamos. Para que possamos conhecer o mundo, para que possamos nos tornarmos semelhantes aos deuses, conhecendo, discernindo entre o bem e o mal, também perdemos o contato vertical, o contato que dá o sentido da vida, o contato que responderiam às 3 questões básicas: por que estou aqui? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Logo, como filhos pródigos, estamos nessa busca de restaurar o sentido por esse olho que perdemos e também não só instaurar o sentido, mas também as tarefas que temos que executar aqui. São tarefas gigantescas, desde a lapidação dos nossos corpos, serviço ao próximo e cuidar deste planeta todo. O irmão Ricardo Leme, que será o nosso primeiro palestrante, 2 conteúdos me chamou muito a atenção. Uma é a positivação do corpo vital, independente do sexo, porque a positivação do corpo vital é que vai permitir essa restauração desse olho que o mito nórdico nos lembra, né? Porque conforme o corpo vital vai se tornando positivo, o contato com o Cristo interno, direto do mundo do espírito de vida, nos falará direto no coração. Então a intuição passará a falar, e esse sentido que perdemos nos será retomado. E por fim, o Ricardo também nos brindará com o conhecimento do nó do sul e norte, ou cabeça e cauda do dragão, né, de acordo com a descrição, que revela muitas das tarefas que temos que executar aqui para deixar de fazer o mal que não queremos e fazer o bem que queremos fazer. Então o nó do sul e o nó do norte nos dá muito dessas informações. Ok? Então, irmão Ricardo, por favor. Obrigado. Queridas irmãs e irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Não faço o bem que quero, senão o mal que não quero. Esse sim eu faço. Existiriam inúmeras formas de abordar esse tema, mas nós somos privilegiados em poder olhar para essa frase da perspectiva da filosofia Rosa Cruz, que nos traz uma possibilidade de tornar esse conhecimento, essa abordagem funcional, efetiva, ativa, se transformar em ação pessoal, em um responsabilizar-se, e não simplesmente um criticar ou olhar com olhos que não são temperados pela luz do amor. Então, quando tudo isso começa, a possibilidade de olhar para o bem e para o mal, quando nós, ou pelo menos quando a maioria de nós, ou daqueles da nossa raça, a raça humana, recebem da época Lemúria para a época Atlântida o átomo semente da mente. Digo a maioria porque é importante lembrar que alguns de nós, aqueles mais avançados, em outro momento já haviam feito isso. Então é importante perceber o estado que nós estamos, independente da maravilha do conhecimento que a gente possa acessar hoje, nós estamos relativamente atrasados. Nós fazemos parte desse corpo que recebeu esse átomo semente da mente entre o período Lemúria e Atlântida e prosseguiram no seu processo evolutivo. O curioso é que justamente nesse momento fomos visitados por uma certa qualidade de ser, aqui representado no desenho, né, que por intermédio de um de nós
sugeriu algo que havíamos sido advertidos a não fazer. Poderíamos fazer tudo, menos uma coisa. Poderíamos comer todos os frutos de todas as árvores. A própria árvore da vida não nos foi negada. Mas escolhemos comer aquele que nós fomos advertidos a não comer. Significa que comemos do fruto da árvore do conhecimento. E é curioso quando nós nos apropriamos da leitura e do convite bíblico, da sensação de Eva quando ela se apropriou desse fruto, porque ela podia sentir como se o próprio sabor da inteligência. Está nessas palavras, ela saboreou a própria inteligência. Dessa forma, tendo comido desse fruto, passamos a ganhar a possibilidade de discernir algo que era indistinto para nós, passou a ser acessível a cada um de nós. A possibilidade de discernir entre aquilo que é bom, entre aquilo que é mal. Mas discernir num estado que estávamos praticamente como um recém-nascido, sem nada de vivência, ou não preparados. Estávamos sendo preparados e inspirados por hierarquias superiores. E nesse momento nos adiantamos ao processo evolutivo e precisamos, por isso, ter deixado aquela região paradisíaca, quem sabe a região etérica, onde a vida habita plenamente, para descer ao plano da matéria, ao plano da dualidade. E toda experiência dual, de separação, é uma experiência que nós podemos chamar de experiência diabólica. Dia através, balen, lançar. Lançar através ou em duas direções. Foi a nossa primeira experiência diabólica. Experiência de relação com o diabolos, que nos coloca no estado em que a gente está agora. Próximo, por favor. Esses espíritos lucíferos, que estão intimamente relacionados à nossa evolução, de certa forma, eles não querem o nosso prejuízo, mas eles atuam assim apenas para o seu próprio desenvolvimento. Da mesma forma como nós nos atrasamos, em outras ondas de vida, também existem atrasados. E esses seres também se atrasaram. E no seu atraso, hoje, existe um peso sobre nós. Isso é um alerta não para nos assustarmos em relação à natureza desses seres, mas é um alerta para que nós evitemos de nos atrasar, para que não coloquemos esse pesar ou esse peso nos seres que estão por vir, após a nossa própria existência. Então, esses espíritos, basicamente, eles não se importam tanto com a qualidade da emoção, mas com a intensidade, sim. E eles se nutrem de toda a intensidade, de toda a emoção que é vivenciada em situações extremas, tanto o extremo de uma euforia, quanto o extremo da depressão. De algum modo, como eles não podem adquirir um corpo físico como o nosso, eles comungam em algum grau com esses nossos sentimentos, esses nossos descontroles, e a partir deles podem experienciar e se desenvolver. Nós somos como que reféns desses seres, na mesma medida em que nós estamos emocionalmente desequilibrados, em que nós não estamos vibrando de modo elevado, nós nos tornamos reféns desses seres. Percebam que não são eles que nos escravizam, somos nós mesmos. São as nossas escolhas que nos colocam à mercê deles. E da mesma forma, então, que isso pode acontecer, algo interessante pode surgir também. Porque se nós equilibrarmos nossas emoções, serenarmos os corações e vibrarmos de modo amoroso, servindo desinteressadamente, estando em prontidão, também esses seres podem ser educados a partir das nossas atitudes. Claro, sem a pretensão de querer educar, senão pelo simples fato disso ser a nossa obrigação. Buscarmos a excelência em nossa forma de ser. Próximo.
Mas afinal, de quem é a responsabilidade pelo mal? É deles ou é nossa? Aonde está esse mal? Dentro de nós ou dentro deles? De fato, uma história interessante para que possamos ler no nosso silêncio e que vai nos dar uma noção sobre como o mal opera e como o mal se sente na presença de algo luminoso, foi escrita por esse filósofo brasileiro, Huberto Roden, num livro que vale a pena ser lido, que se chama As Estratégias de Lúcifer. Como é um livro esgotado, porque tudo que é bom acaba rápido, eu sugiro na internet, ele é facilmente acessível em PDF. E quem não conseguir, eventualmente pode entrar em contato comigo e eu envio para vocês. Mas nesse livro, Lúcifer encontra-se com um avatar. Aqui todo mundo sabe o que é um avatar? O que significa a palavra avatar? Qual é a palavra que se contrapõe ao avatar? Buda. Buda de um lado, avatar de outro. O que é Buda? É o desperto, o iluminado, porque Buda é a ascensão do humano. O que é um avatar? É a descida do divino. Então são movimentos maravilhosos, cada um em seu lugar, mas que tratam de instâncias diversas. É interessante aprender com Roden o que acontece quando Lúcifer se encontra com esse avatar. E como Lúcifer desafia o avatar, e como esse avatar amorosamente recebe Lúcifer, e qual é a sensação que Lúcifer aos poucos vai sentindo na presença daquele ser que escolhe a vida em sacrifício, porque é um ser pleno de si e vive em função e sacrifício ao próximo. Abriu mão de si para servir ao próximo. Mas é muito curioso ver a sensação interior desse ser, Lúcifer, nesse encontro. Próximo. Então, a responsabilidade pelo mal é minha ou é do outro? Nós somos muito responsáveis na medida em que nós, quanto mais nos conhecermos, quanto mais estivermos cientes e conscientes dos nossos veículos, como eles se relacionam, como é a nossa história pregressa dentro da evolução da raça humana, quanto mais dispusermos desse conhecimento, mais poderemos servir de uma forma construtiva e não sermos reféns de um serviço que nos é imposto. Servir pelo amor, ao invés da necessidade de servir pela dor. E de fato, o Arthur falou bem no início, porque na maior parte das vezes, o nosso ser, que aqui na linguagem da fraternidade a gente entende como sendo pleno, enquanto um ego, que habita essas três regiões, que são regiões superiores, região do espírito divino, região mundo do espírito de vida e mundo do espírito humano. Grosso modo, nós habitamos aqui a partir da região do espírito humano, observando tudo isso, e sempre que queremos levar algo à ação, reunimos material da região do mundo do pensamento, do mundo do desejo, da região etérica, mundo físico, e algo se efetua. Basicamente é daqui que a gente opera. Mas esse processo que acontece da época lemúrica para a época atlântica, quando recebemos o átomo semente da mente e passamos pela queda, fez com que, de forma curiosa, houvesse como que entre esse mundo do pensamento, na região do pensamento concreto, e esse mundo do desejo, houvesse como que um curto-circuito. Algo que de alguma forma vinculou demais a forma como pensamos, à forma como sentimos. E isso é motivo de confusão muitas vezes. Haja visto como nos sentimos numa situação de maior dificuldade e toda essa aflição que nos acomete, ou numa situação em que queremos porque queremos algo e como muitas vezes desrespeitamos todo o espaço alheio para conseguir esse algo. Esse desequilíbrio emocional tem muito a ver com esse curto-circuito e com essa dificuldade de colocar a racionalidade acima das emoções.
Isso não quer dizer absolutamente que a racionalidade é superior às emoções, porque cada uma delas tem o seu papel fundamental. Mas existe um problema fundamental quando nós confundimos as duas e somos tomados por desejos de intensidade que afetam o nosso julgamento. Então, de algum modo, todo esse processo de agir sobre o mundo a partir de uma de nossas instâncias, a instância do espírito humano, de algum modo está comprometido. Como curto-circuitar isso? Como ir além disso? Como transcender isso? A partir disso que o Arthur nos convida hoje em sua colocação, que é justamente exercitar e ampliar essa qualidade, essa instância do nosso ser, que é o que aqui chamamos de corpo-alma, que são essas duas camadas superiores de nosso corpo etérico, a partir da criação de bons hábitos, serviço amoroso desinteressado e a realização de alguns exercícios simples, como a retrospecção e o trabalho sobre a concentração. E naturalmente, da mesma forma que uma flor floresce, a flor não floresce com alguém gritando sobre ela e forçando o seu florescer. A flor floresce quando ela precisa florescer e quando a natureza dela permite o seu florescimento. Naturalmente, com o fortalecimento desses éteres que todos nós temos, nós abrimos espaço, não mais apenas para entrar em relação com o comando do nosso corpo, a partir da região do espírito humano, mas criamos espaço para, a partir da região do espírito de vida, entrar em relação com um conhecimento que nos emancipa, que nos liberta, que fala direto com o coração. Então, tudo aquilo que é racional e que a gente valoriza demais, a pessoa que é um sabidão, que fala bonito, que decora coisas e devolve, perde essa ênfase, perde esse valor e vai dar lugar a uma outra qualidade de sabedoria. Uma sabedoria que hoje para a gente parece loucura, porque quando a gente fala numa sabedoria do coração, mas o coração é uma coisa que bate, não é o cérebro que pensa porque ele tem células? Talvez não seja assim. Talvez o que hoje nós chamamos de cardiologia, lá na frente vai se chamar cardiosofia, a sabedoria do coração. E assim que pudermos criar esse vínculo, e esse vínculo se cria a partir de um modo de viver, talvez o nosso coração possa começar a querer falar. E talvez, na medida em que algo dentro de nós fale, nós sejamos capazes de escutar também. Então vamos prestar atenção nesse processo de desenvolvimento, que é isso que mostra a nossa responsabilidade na relação com esse mal, que muitas vezes é um mal que eu mesmo criei, e não que alguma entidade está me obrigando ou forçando. Próximo, querido. Então eu pergunto a vocês, qual foi a pergunta que o homem rico fez para Cristo? O que ele queria? O que o homem rico queria? Bom mestre, como eu faço para conquistar o reino dos céus? E o que o homem Cristo responde? Quem sabe o que o homem Cristo responde? Isso, Arthur. Essa é a resposta. A resposta do homem Cristo é uma pergunta. E essa pergunta é fundamental no encontro de hoje. O próprio homem Cristo pergunta: por que me chamas de bom? Abre mão do ser bom e fala que só o Pai é bom. O próprio Cristo abre mão desse atributo. Lembremos que cada um desses seres, Cristo, o reino arcangelical, os anjos, os senhores da mente, cada um deles habitam uma região de uma humanidade que passou por todo um processo evolutivo e sempre existem seres atrasados. O que me faz crer que quando o próprio Cristo abre mão da designação e diz que só o Pai é bom, talvez o próprio campo onde ele orbita, e a gente sabe que o veículo inferior do Cristo é o mundo do espírito de vida. O próprio mundo que ele orbita enquanto seu veículo mais denso,
é um mundo que de alguma forma faz com que ele nos alerte. Por que me chamas de bom? Então talvez isso que seja bom e que de fato integre todas as diferenças esteja acima da dimensão do filho. Ou seja, melhorar as nossas atitudes para deixar de criar o mal, talvez seja apenas o primeiro passo para algo ainda maior que nós precisamos vir a fazer. Porque isso para a gente é simplesmente um ato voluntarioso, um ato de serviço. E um ato de serviço é muito menos do que um ato de sacrifício. Porque eu sirvo porque eu quero. Eu sirvo aonde eu quero e como eu quero. Mas no sacrifício, você se oferece por inteiro. Então talvez essa resposta do Cristo nos coloque na observação e na importância daquele que ele vem anunciar e que está por vir, que é o próprio Pai, que ele coloca acima dele. Próximo, Cristo. Sim? Por favor. Você fala para a gente sobre o primeiro passo. O primeiro passo é uma conquista ou é uma graça? O primeiro passo é uma obrigação nossa. É obrigação. Nós fazemos isso simplesmente porque temos que fazer. É a nossa parte. A graça, ela foi dada independente de nós fazermos qualquer coisa. Não existe essa barganha de lá para cá. A graça é algo concedido naturalmente. Quando fazemos aquilo que temos que fazer porque é nossa obrigação, simplesmente criamos espaço interior e consciência em nossos veículos para que essa graça possa ser vivenciada, compreendida e recebida. Então é um movimento diferente, né? Às vezes a gente acha que a gente conquista, mas a grande conquista de fato é conseguir perceber e fazer aquilo pelo que viemos. Porque quando nos alinhamos com esse compromisso de ser aquilo que nos comprometemos, tudo funciona em todos os planos. E toda a graça e todo o serviço nos outros planos vão estar também ao nosso serviço. Não porque a gente merece, mas porque a gente está querendo fazer parte e compreende a nossa importância. E não é uma importância maior que a dos outros, mas é uma importância de cooperação. E esse é o princípio da fraternidade, aonde, por igualdade, nós possamos caminhar juntos, cada qual cumprindo com a sua parte, sem olhar para o outro ou apontar. Então é curioso nesse diagrama, onde a gente pode ver mais claramente, em cada um dos períodos, né? O período de Saturno, o período solar e o período lunar, quem foram esses seres que são o expoente da sua onda evolutiva. Então nós vemos aqui, da mesma forma que no período lunar, Jeová, né? O Espírito Santo, foi esse ser mais elevado, Cristo o foi no período solar. Observem que o veículo mais baixo desse ser, representado nessa figura geométrica, está aqui no mundo do espírito de vida. Que é esse mundo que, se nos conectarmos por comunhão ao Cristo, nós também entraremos em relação com esse saber. Nós floresceremos nossos veículos ao ponto de poder entrar em relação com esse saber. E o Pai, que é esse maior elevado do período de Saturno? O seu veículo mais inferior habita essa região do mundo do Espírito Divino. São as graças que estão por vir. Aquilo que sequer a gente imagina. Mas quando fizermos a nossa parte de entrar em comunhão e de despertar essa consciência no nosso veículo físico, dessas forças superiores, estaremos aptos para esse outro passo, para essa outra relação, para esse outro saber. Ricardo. E a gente tem muita dificuldade com essa ideia de saber, porque tem coisa que a gente acha que sabe, mas não sabe. A gente vai ver aqui como é isso. O mundo do espírito de vida, ele se refere ao corpo vital? Todo diagrama, por mais que ele ilumine a nossa mente para olhar, precisa ser visto sob o aviso que Max Heindel nos dá no começo do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Porque é muito fácil a gente olhar um diagrama
e achar que compreendeu algo. Mas olhemos para isso como algo que pode ser visto assim nesse momento. Porque se a gente se apegar a isso, isso aqui também se torna um instrumento de morte para o nosso saber. Quando nós pudermos nos apropriar de um conhecimento mais vivo, certamente essa leitura generosíssima passará por uma transformação. Mas sim, o mundo do espírito de vida, a pessoa que tiver desenvolvida ao ponto de os seus éteres superiores, éter refletor e luminoso, estiverem fortalecidos ao ponto desse corpo-alma estar vivificado, ele entra em relação com as informações e com o mundo do espírito de vida. Fortalecer o corpo-alma, criar o corpo-alma, despertar o corpo-alma, é a possibilidade da comunhão com o Cristo, que habita essa região e que é o nosso instrutor para que a gente compreenda essa outra dimensão, essa outra forma de ser. Uma pergunta, desculpa a falta de atenção, mas acho que você já explicou isso, mas só para reforçar, se houve um pecado em relação à árvore do conhecimento, eu não consigo perceber onde está o problema, porque se esse ato abriu tantas possibilidades, e uma delas é o fato do discernimento, porque se você considerar a involução, foi a partir da involução que nós vamos voltar de novo aos braços do Pai, né? Claro. Onde que está o problema, Ricardo, nesse ato de comer da árvore do conhecimento? Se a partir desse ato a gente, por exemplo, a possibilidade da conquista de discernimento, e a partir daí que todo o processo evolutivo ele faz sentido. Onde está o problema? Nesse ato, onde foi o problema? Não foi a partir desse ato da árvore do conhecimento, dessa apropriação indevida, mas foi a partir dela que todo o processo evolutivo ele começa a ganhar. Você entende mesmo como uma apropriação indevida? Como você disse? O que eu consigo perceber assim, de impróprio aí foi assim, eu acho que não estávamos preparados, né? Isso. Então, não há problema. O que houve foi uma escolha. Escolhemos isso? Estamos aqui. Vamos ver o melhor que a gente pode fazer para equacionar isso tudo? Mas lembremos, alguns de nós não escolheram estar aqui, da mesma raça que nós somos constituídos. Qual é a qualidade desses humanos que souberam optar por esse algo, por saber o que precisa ser feito de fato, tão antes da gente se dar conta? Isso simplesmente estimula o nosso interesse em conhecer quem são esses seres, pelo menos para entrar em relação com eles, para tirar o máximo proveito daqui. E não há problema nenhum. Vamos resolver aquilo que a gente assumiu? Vamos para frente. É uma escolha. Escolhemos isso. Vamos ver o que a gente faz com ela agora. Não ficar derrapando. Próximo, Cris. Existe uma relação profunda entre essas duas instâncias. O que está sendo representado aqui? Que história é essa? Quem sabe que história é essa? Quem é esse aqui? Se é Caim e Abel, quem é esse aqui? E esse aqui? E esse aqui? Jeová. Um pai e 2 filhos. 2 filhos que ofereciam sacrifícios. Por alegria. Sacrifício por gratidão ao pai. Um pai que aceita um sacrifício. E um filho que achava que fazendo bem
quando fazia esse sacrifício, se revolta quando o sacrifício não é aceito. Por que o dele é aceito e o meu não? Puxa, eu não fiz um bem, por que o pai não aceitou? Né? É a nossa tentativa de querer compreender os desígnios do alto. É a nossa tentativa de acreditar que a nossa razão explica, dentro da racionalidade horizontal, os desígnios superiores. É a nossa razão tentando achar que a gente consegue compreender alguma coisa. Então, inconformado, ele faz o mal que ele não quer, que é o quê? Matou o irmão. Matou o irmão. E se nós formos à Bíblia, vamos notar que Deus se dirigiu a Caim e falou: Caim, por que você está assim? Você está chateado com alguma coisa? Procure ser bom. Os desafios e as tentações vão sempre surgir para você. Procure não cair nelas. Deus acaba de solicitar a Caim essa possibilidade. No mesmo instante, ele chama Abel para sair com ele e faz o que ele não quer. Essa história ilustra também um pouco da nossa natureza de Caim quando alguma aparente injustiça acontece conosco e que nós nos sentimos indignados. Essa indignação não necessariamente precisa culminar na morte de alguém. Essa própria indignação é a morte de alguém. Essa própria indignação, essa inconformidade, nutre esses seres que inspiraram a humanidade em sua parte ao processo de queda. Então, compreender que isso tudo está certo e ser grato a tudo, independente da nossa vontade de ser feito, é um passo fundamental para que a gente instrua e se desvincule dessa sina humana, dessa história humana. Eu estou a serviço e eu fiz o que precisava ser feito. Se a pessoa aceitou ou não, isso é com ela. Eu fiz o meu melhor. E eu me alegro em meu irmão, porque o sacrifício dele foi aceito. Isso desarma a armadilha. Se alegrar na alegria do outro. E o que acontece aqui de novo, lá na frente, que o Rembrandt pinta para a gente? Que história é essa? Filho pródigo, né? Porque pai, uma festa para ele que foi, vambora, eu estou aqui sempre do teu lado e você não. Né? Bom, eu estou aqui fazendo tudo direitinho e você faz uma festa para esse cara aí que sumiu, depenou o que você tem. depenou. Exatamente. Olha o que acontece dentro da dinâmica do Antigo para o Novo Testamento, dentro desse magnífico quadro que o próprio Cristo nos apresenta na forma de parábola. Ele ressignifica sutilmente algo que desde há muito tempo vem acontecendo e mostra a sutileza da manifestação desses sentimentos de inconformidade e de não realizar-se aonde o outro se realiza, não realizar-se na alegria do irmão, né? E de novo aqui a gente tem um pai e dois filhos, e um dos filhos cai na tentação de fazer o mal que ele não queria ter feito. Porque o mal e a ignorância, eles caminham de uma forma muito próxima. E todo mal que a gente faz é por ignorância. E nós vamos sofrer quando a gente perceber que o mal que a gente fez foi por ignorância. Porque todo mal que nós fizemos vai ser lembrado. Daí a importância diária de revermos no dia quão mal nós fomos e se não podemos desde já nos arrependermos ao final do dia, nos reformarmos e no próximo encontro recompor, né? Se a gente puder fazendo isso aos poucos, né? Sempre lembrando da dinâmica de Caim e Abel, da dinâmica do filho pródigo, e quanto de mim é esse filho que ficou em casa, quanto de mim é esse filho que não se realiza no sacrifício do irmão e mata o irmão.
Próximo. Rápido. Claro. O que é exatamente crime mitológico? Só para deixar o inglês palestra, como deixar as perguntas para o possível, né? Eu vou deixar umas folhas ali, aí se quiser não conseguir lembrar, só para poder anotar e no final responder, senão Claro, claro. assistente. Quem precisar, só levantar a mão para entrar. Desculpa, a televisão é importante. Então, quais são os antídotos para essa inconformidade dos filhos? Resignação, gratidão, se realizar na conquista de outrem. Próximo. E como é possível alguém fazer o mal que não quer, então? Na mesma medida em que essa pessoa está inconsciente dos seus veículos e consciente em algum grau da sua missão enquanto ser participante de um projeto maior. De um projeto em que o humano não é o topo da cadeia evolutiva, senão mais um elo de uma cadeia evolutiva que consiste em seres hierarquicamente muito superiores a nós e que também estão nos servindo. Seres superiores que estão nos servindo. Seres superiores que se manifestaram na carne e lavaram nossos pés. Seres superiores que nos ensinaram como servir. Próximo. Agora, é importante saber que tudo o que fazemos é sempre o melhor que conseguimos fazer. Não tem essa de falar, eu poderia ter feito melhor. Não. A cada momento, nós estamos fazendo o melhor que conseguiríamos fazer. Você não faria melhor. Agora que você sabe que alguém te chamou a atenção, você vai tentar fazer melhor. Mas a cada momento nós somos o melhor que podemos ser. Nós representamos o melhor daquilo que nós conquistamos e somos. Próximo. Então, como que é isso? Como que é esse controle de qualidade? Não tem o ISO, que é o controle de qualidade das empresas, o ISO 9000, não tem? Como que a gente vê o nosso ISO? Como que eu descubro qual é o meu ISO? Retrospecção ajuda, sem dúvida. Mas durante o dia, tem uma forma bem interessante quando eu estou sozinho também. É só você ver isso que você está fazendo, quando não tem ninguém vendo. Quando não tem ninguém vendo, o que eu estou pensando? O que eu estou fazendo? Como eu estou cuidando das coisas do outro? Como eu estou cuidando das coisas do Pai? Esse é o seu controle de qualidade. Por mais títulos e instituições renomadas que vocês façam parte, o ISO de vocês é isso. E hoje a gente sabe que instituições renomadas e pessoas escolhidas estão muito longe, eventualmente, de fazer esse olhar para o seu ISO. E estão muito mais preocupadas com a perfumaria e com as aparências. O ISO diz respeito à minha essência, não à minha aparência. E a minha essência, eu sei quando eu estou sozinho. Só um detalhe, outra forma também da gente avaliar isso no dia a dia é observarmos se os nossos pensamentos e as nossas palavras estão gerando harmonia ou desarmonia dentro e fora de nós. Pensamentos, palavras, atos e omissões. Porque se você tem uma atitude que gerou desarmonia, na hora você já sabe que aquilo foi errado. Claro, claro. Sempre faz. Você sente, né? Próximo, Cris. Se não tem domínio sobre seus veículos, quem está a dominar? Porque, de certa forma, cada uma daquelas possibilidades do nosso ser, cada um daqueles veículos, cada um daqueles mundos, se por um lado são habitados por um dos nossos corpos, por outro lado são habitados por outras entidades. Então, se não tem domínio sobre seus veículos, quem está a dominar? Se eu não domino esse veículo nessa instância que eu sou cego e ignorante, será que tem alguém se apropriando ou utilizando-os para vivenciar algo? Próximo. Acabei de pensar isso. Por isso que eu pus esse slide, você pensou, eu coloquei. Olha aqui, o mal existe desde o princípio da manifestação. Existe?
desde o princípio da manifestação? Desde o momento em que caos se transforma em manifestação? Próximo. Esse estudioso que tem raízes semelhantes ao pensamento de Richard Wagner, de Max Heindel, nos traz a seguinte visão: o mal, trevas, é necessário para a manifestação do bem, luz. Como se o mal fosse uma causa do bem. O mal é uma causa do bem. Jacob Boehme. Próximo. E olha só, no mundo de Deus, o mundo de luz, somente um princípio é realmente conhecido. A luz governa e as outras fontes e propriedades permanecem ocultas, como um mistério. Pelo desejo de luz e amor, a essência colérica é transformada em luz e doçura. Jacob Boehme fala que, nessa instância anterior à manifestação, bem e mal coabitam, mas o mal é temperado pela luz e a doçura do Pai. E o tempero do mal por essa luz e doçura faz com que ele esteja em uma forma latente assimilada. Então tudo pode ser sem que haja contradição. A essência colérica é transformada em luz e doçura. Nesse estado, o próprio mal é luz e doçura. Próximo. Eu vou fazer algumas tensões entre o mal e o bem, que cada uma delas poderia nos conduzir a meditações infindáveis. Mas vejam como isso chega até vocês para se pensar em um outro momento. O mal é uma potência latente, o bem é uma potência agente. Próximo. O mal é uma força potencial, o bem é uma força atual. Próximo. Mal é força latente, bem é força presente. Próximo. O mal é uma predisposição, o bem é uma disposição. Próximo. Se não estou disposto ou disponível, minhas predisposições se manifestam. O mal é exclusivo, só eu. O bem é inclusivo. O mal é inclusividade, por imposição. E se algo é imposto, existe medo, existe controle, existe domínio. O bem é exclusividade, por eleição. Se em alguma instância ele for eleito. O próximo. O mal só pode haver sob a anuência do bem. O mal é a última instância a serviço do bem. Mal é sinônimo de ignorância, e ignorância é a raiz da separatividade. Voltamos a esse período entre Lemúria e época Atlântica, onde por ignorância nós optamos. Nós fomos aconselhados, olha, pode tudo menos isso. Próximo. A dor é amor cristalizado. Próximo. Madre Teresa fala assim: descobri um paradoxo. Se você amar até doer, não vai haver mais dor, apenas mais amor. Próximo. O mal é a hereditariedade genética de uma doença. Uma pessoa que tem predisposição a uma doença, ela não está doente, mas ela tem uma sementinha que pode fazer com que ela adoeça. Se ela comer da árvore da glicose, no caso do diabético, ele vai desencadear o diabetes. Ele pode escolher comer de uma certa forma ou comer de uma outra forma. O mal é essa predisposição, que na medida da nossa escolha a gente entra em relação. O próximo.
A pessoa pode ter a tendência a adoecer, mas não necessariamente adoece. O mal pode habitar lá naturalmente, em harmonia com tudo. Há também uma hereditariedade informacional astrológica, porque se eu tenho um DNA na célula que tem uma informação de que algumas doenças podem acontecer, eu tenho um DNA no céu, onde esse campo informacional sugere predisposições que também podem me fazer adoecer. E me conhecer passa pelo conhecimento desse arcabouço e dessa linguagem que é a astrologia, que não deve ser um fim em si, mas é uma fase do processo de religião, é uma fase do processo de apropriar-se de si e do seu ser. Próximo. Então temos todo mapeado essa questão, desde nossa ancestralidade, de cada parte do corpo humano se relacionando com uma hierarquia zodiacal. Próximo. E cada uma dessas hierarquias zodiacais também estão relacionadas com uma qualidade, uma categoria de seres que emprestaram de si para que nós fôssemos. O que acontece quando você contrai aqui no plano material um empréstimo no banco? Você pode simplesmente emprestar e não devolver? Aqui é bem claro isso, não é? Tá. Nos outros planos, talvez haja algo semelhante. Por isso, essa consciência das hierarquias e desses seres, e o que eles fazem, é fundamental para a gente incorporar dentro do nosso mapa, da nossa carta astrológica, e ver se nós estamos operacionalizando as forças e as energias dessas hierarquias dentro da nossa vida. Na medida em que nós congestionamos essas vibrações, também aquele setor da nossa vida é representado por uma casa astrológica. Aquele setor da nossa vida que está associado a uma parte do nosso corpo pode começar a se ressentir. E o nosso corpo funciona como um sinalizador daquilo que eu não estou fazendo. E a doença deixa de ser um mal para ser uma graça, porque a partir dela, da dor, a gente pode repensar uma forma de ser. Próximo. Então, na hereditariedade astrológica estão o mal que não quero na forma de hábitos e de predisposições. É aquilo que eu insisto em repetir. Estude as quadraturas. Estude a relação que acontece, especialmente dentro de planetas, dentro de signos fixos. Estude as oposições muito tensas e vão encontrar comportamentos arraigados. Associem esses aspectos, esses achados, aos órgãos do corpo envolvidos e notem se há alguma limitação nessas partes do seu corpo. Despretensiosamente, porque eu repito, a astrologia não é um fim em si, ela é apenas um meio para nós irmos além, é uma ferramenta. Assim como o bem que quero está na forma de recursos pessoais, temos recursos pessoais e convites, temos convites, especialmente esse convite que o Arthur falou no começo, que é o eixo nodal. Nó do sul, cauda de dragão. Nó do norte, cabeça de dragão. Nó do sul é como um copo, e o copo, quando a água fica parada no nó do sul, que é geralmente onde a gente gosta de ficar parado no gostosinho, ele dá forma. E se ele dá forma, ele não está dando movimento. É no nó do norte, que está voltado para baixo, que você tem um movimento fluídico, como se no nó do sul tivesse água, e no nó do norte você é convidado a despejar. No nó do norte existe movimento, no nó do sul existe paralisia. Quanto da minha vida é dedicado ao nó do sul? Quanto que voluntariamente eu estou explorando o meu nó do norte? Na mesma medida, devo estar mais ou menos saudável. Próximo. Resumindo tudo isso, está aqui. Mas se não vai por bem, vai por mal. Todo mundo já escutou essa frase, que ela é a síntese do que a gente está discutindo. Se não vai por bem, vai por mal. E às vezes só quando a pessoa chega no fundo do poço ou tem alguma coisa que lhe é arrancado, é que ela vai repensar a forma como vem sendo. Próximo. Então, genética macro, o cosmos, a galáxia,
Existe uma genética aqui. E a simples observação da conformação nos sugere isso, porque a conformação é idêntica à genética micro, né? Isso é um embrião, e é muito sensacional perceber como um embrião é semelhante à galáxia. Então precisamos prestar mais atenção e não esperar que a ciência dê alguns passos. Nós podemos pelo menos desconfiar. Desconfiem silenciosamente, porque incomoda. Então, como Jesus Cristo, terminando já quase, nos ensina sobre as tentações? Próximo. Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Ele abre mão da própria possibilidade de escolha, em favor da comunhão de alguém que talvez necessite que aquele trabalho seja feito. Olha esse estado de comunhão, de prontidão, de sacrifício, de disposição. Pronto. E qual era o bem que Paulo queria ter feito? Próximo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, a vontade está em mim, mas não consigo realizar o bem. A vontade está em mim. A vontade é um atributo superior do ego. A vontade, a partir de onde deveríamos operar, e ele tem toda a propriedade para dizer isso. A vontade está em mim, mas não consigo realizar o bem. É como se tivesse alguma coisa naquele campo, até chegar à ação, que pudesse estar interferindo naquilo que ele quer realizar. Por que não faço o bem que quero? Mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas algo que habita em mim. O que é esse algo que habita em mim? Aonde é esse espaço interior onde eu posso ser habitado? Quem eu estou convidando para meu interior para que habite e que tenha ceia comigo? Quem são os convidados para a minha ceia? Próximo. Então, toda atitude de reverência é fundamental para que a gente dê passos, que não interessa se sejam grandes ou pequenos, mas que a gente caminhe. Porque a graça ela já foi dada. E na reverência, nós abrimos espaço para que a gente possa recebê-lo. Próximo. E não descansar nunca. Mesmo no mundo onde está tudo formatado, diagramado e dito como é, continue a procurar, continue a realizar a sua parte no mundo, mas continue a olhar com maravilhamento para tudo aquilo que ainda não está acessível. E se não é possível com maravilhamento, com abertura para o inusitado, com olhos de criança, como se estivesse aprendendo a primeira vez. Não com os olhos da negativa e da crítica, de que não, isso não é assim. Mas, puxa, será que isso pode ser assim? Porque isso também nos abre para esse conhecimento maior, que não necessariamente vem pela razão, e muito provavelmente vem pelo coração. Obrigado pela atenção.